Pessoal, no vídeo de hoje nós falaremos sobre previdência privada. A gente vai jogar um jogo de mitos e verdades. A gente vai chamar hoje um especialista sobre o assunto, o professor Lial da INSPER. Como assim ele não vem? Só vem estagiário dele? Pode chamar. Opa! Olá, Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Olá, Gente, pessoal. como o Lial não pôde vir hoje, ele mandou o estagiário, é isso que tem pra hoje. O Fernando vai ajudar a gente com as perguntas de previdência privada. Bom, para começar com o jogo de mitos e verdades, a gente pediu a ajuda de alguns internautas nossos para eles mandarem as perguntas pra gente. A gente vai começar com a pergunta da Mariana Bouzas, que trabalha no Banco Itaú. A previdência privada é um investimento exclusivo para aposentadoria? Mito. Esse é um questionamento clássico sobre previdência privada e, na verdade, a característica principal da previdência é que ele é um investimento de longo prazo. Então, se você tem algum recurso para investir a curto prazo, realmente ela não é a melhor indicação. Mas você pode, por exemplo, pegar o seu investimento e colocar em nome do seu filho, para quando ele, no longo prazo, ele poder pagar a faculdade, comprar um carro, pagar uma viagem, um intercâmbio. Então, a característica principal da previdência é que ela é um investimento bom para longo prazo. A próxima pergunta que nossa equipe selecionou é da Maria Henrikel. Ela pergunta o seguinte: é preciso ter muito dinheiro para investir em previdência privada? Essa pergunta também é um mito. É muito legal você também levantar esse ponto, Raul, porque muitas pessoas têm esse questionamento se a previdência privada precisa de um grande capital para começar. E na verdade não. A gente tem algumas que podem começar até com menos de R$50, tá? O importante, novamente, dessa característica, desse investimento, é o seu caráter de longo prazo. Então, os juros vão ficar rendendo sobre esse capital inicial. Além disso, também é importante salientar que você pode começar e ficar trocando os valores que você está investindo. Se você estiver apertado, eu posso mudar o valor do investimento no mês, no ano. Então, não sou obrigado a depender aquela parte do meu salário com o investimento da previdência privada mensalmente. Gente, como o nosso WhatsApp tá bombando, que os nossos internautas não param de mandar mensagem, a gente vai olhar uma mensagem aqui de uma internauta fã nossa. Vamos lá, produção. Oi, boa noite. Eu tenho uma dúvida. É possível ter mais de um plano de previdência privada? Obrigado, Karine, pela pergunta, e essa é verdade. Então, não existe limite de planos da previdência privada por CPF. Só é um ponto também legal de falar, que é válido que quanto mais você especializa, coloca os seus investimentos em uma carteira só, melhor vai ser o seu rendimento, tá? Também é um ponto que muitos jovens no começo investem no plano VGBL por fazer a declaração de imposto simplificada. E depois eles começam a fazer um outro plano de previdência privada no PGBL, porque, como a gente falou anteriormente, daquele benefício fiscal dos 12% na declaração do imposto de renda completo. Então, eles mantêm os dois tipos. Então, não tem um limite, eu posso ter quantos planos eu achar conveniente para você mesmo. Aproveitando que você puxou o assunto de imposto de renda, tem como você explicar um pouco pra gente como que funciona? Claro. O imposto de renda, na questão da previdência privada, ele sempre vai incidir sobre o valor do resgate, no momento que você vai fazer o resgate do seu investimento. Ele tem duas maneiras, a regressiva e a progressiva. Então, a regressiva, explicando primeiro a regressiva, que acho que pode ser um pouco mais tranquilo de falar, ela é indicada para as pessoas que pretendem fazer esse investimento no longo prazo, tá? Por mais 10 anos, por exemplo. Então, ela vai ter uma taxa de 35% para quem for colocar esse investimento e for resgatar em menos de 2 anos. E vai diminuindo à medida que você vai passando o tempo, até chegar até 10% para quem mantiver esse investimento por mais de 10 anos. Então ela começa com 35% para quem tiver até 2 anos e pode cair até 10%, é o mínimo dela, para quem mantiver por mais de 10 anos. O outro tipo de tributação, que é a tributação progressiva, ela é progressiva por quê? No momento do resgate, ela vai incidir um valor fixo de 15% sobre o valor do resgate, novamente, e a diferença desse imposto, ela vai incidir como se fosse um imposto de renda sobre o seu salário, por exemplo. Então, de acordo com a sua faixa do seu rendimento,
é onde vai incidir de 0 a 27,5%, vai ser a sua base de cálculo para sair o imposto de renda. Existe alguma data estipulada que me impede de resgatar a aplicação a qualquer momento? Obrigado pela pergunta, Tamires, e essa também é um mito, tá? Então, muitas pessoas acham que não dá para fazer um resgate parcial da previdência privada, do valor total do seu investimento, mas é possível. Lógico, tudo respeitando a carência, a forma como está o seu contrato. Por isso que é muito importante no momento que você vai assinar qualquer tipo de contrato, você ler todas as cláusulas, lógico. E também, no momento do resgate, o valor do imposto de renda que vai incidir vai ser sobre esse valor do montante parcial que você vai estar retirando, respeitando também aquela tabela que a gente comentou anteriormente dos períodos, tá? E também da sua tributação que você escolheu no momento do contrato. Uma questão que muitas pessoas perguntam também pra gente no dia a dia é em relação aos planos corporativos. Se eu sair da empresa, eu sou obrigado a retirar o valor total do meu investimento? Também é um mito, não precisa, tá? Você pode manter a sua aplicação, tá, no investimento, mantendo com as mesmas particularidades, os mesmos perfis técnicos, só a única mudança é que você vai tratar diretamente com a seguradora. Então não vai ter mais o intermédio da empresa para fazer essa mediação, tá? Então você vai tratar diretamente com a seguradora, mas vai estar coberto completamente. Pessoal, tem alguma pergunta da plateia? Fernando, a plateia perguntou o seguinte: tem como eles perderem o plano deles se sofrerem alguma suspensão? Não, na verdade, o que acontece? No caso de uma suspensão do seu aporte mensal, por exemplo, sua aplicação que você já fez vai continuar rentabilizando, normalmente. Então ela fica só temporariamente suspensa, tá? E nada impede que você pode voltar depois de um certo período e colocar um valor adicional nesse aporte que você já tinha feito anteriormente, que estava rentabilizando, e ele vai ser incorporado no valor seu total e vai continuar também rentabilizando. Então não tem nenhum problema não em você parar, suspender suas aplicações na previdência privada. Para finalizar o programa, eu fiquei com uma dúvida, eu acho que nossos internados compartilham. O risco das aplicações de previdência privada, elas têm que ser sempre conservadoras ou pode ter uma aplicação que tenha um risco maior? Tá? Na verdade, isso também é um outro mito, tá? Como muitas perguntas feitas hoje. Assim como nas ações, então isso vai depender do perfil do investidor, da pessoa que está colocando ou escolhendo a previdência. Então a gente tem previdências que são mais conservadoras, né? Que tem a sua base de capital ali por renda fixa, por exemplo. E temos também algumas delas que tem um perfil um pouquinho mais agressivo, que um percentual daquele fundo da previdência um percentual daquele patrimônio é feito por ações também, tá? Então depende muito, a gente tem uma variabilidade bem grande dentro ainda dos planos da previdência. Então a gente tem um mais conservador e também temos um perfil um pouco mais arrojado, mais avesso ao risco. Obrigado, Fernando. Acho que eu e o pessoal de casa conseguimos entender bem sobre previdência privada hoje. Obrigado, Raul. Obrigado a todos pelas perguntas. Obrigado, professor Lial, pela oportunidade. E se alguém ficou com alguma dúvida ainda, pode acessar o site da SUSEP, que é www.susep.gov.br.